Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Assim nos diz o texto: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa época do ano, como nós podemos perceber, né? Nós somos tomados por um sentimento diferente. Há um clima nesses dias que nos contagia, e é difícil nós não sermos de alguma forma influenciados por esse clima, por esse sentimento. Alguns fazem uso dessa época, como é a tradição, né, trocar presentes. Alguns, em seus grupos, fazem a famosa brincadeira do amigo secreto. Até inventarem agora o amigo da onça, também nesses dias, né? Outros se preparam para fazer uma boa ceia com muita comida. Outros fazem uso dessa ocasião para se reunir com pessoas as quais querem bem. Outros ainda se aproveitam dessa ocasião para tentar fazer um acerto com pessoas com as quais não se dão bem. Outros ainda usam esse período do ano para sair para um lugar diferente, onde gosta de estar nessa época. O fato é que essa época ela nos envolve de alguma forma. Mesmo, irmãos, que alguém não goste, mesmo que alguém não queira, ele não consegue ficar fora da influência que essa época nos impõe. O mundo se agita e nós somos carregados juntos nessa agitação de alguma maneira. Mas para nós que somos cristãos, que cremos na palavra do Senhor, nós temos um sentimento misto nessa época do ano. Nessa época nós somos lembrados do nascimento de Jesus, o nosso Salvador. É Natal, como dizem, né? Nós sabemos que não foi nesse dia que Jesus nasceu. Nós sabemos que o 25 de dezembro é apenas uma tradição. Nós sabemos pela história que cerca de 300 anos depois que Jesus nasceu, o bispo da igreja de Jerusalém escreveu para o bispo da igreja de Roma pedindo que ele determinasse o dia que Jesus nasceu. Então já no quarto século não se sabia o dia exato em que ele havia nascido. Ninguém guardou esse dia, ou aqueles que tinham na memória não passaram isso para frente e se perdeu. Ninguém sabe exato o dia que o Senhor Jesus nasceu. É uma data que não foi preservada. E ao que nos parece, os judeus não comemoravam o aniversário, porque se perdeu facilmente o dia do nascimento do Senhor Jesus. No final do século IV, foi feito então um decreto pela Igreja de Roma, determinando que o dia 25 de dezembro seria o dia para celebrar o nascimento de Jesus. Agora, por que aquele bispo de Roma, ele escolheu o dia 25 de dezembro? Naqueles dias, o mês de dezembro, ele era tomado por uma série de festas pagãs. E esse tipo de festas pagãs vinha acontecendo há séculos. Era o começo do inverno no hemisfério norte, então as árvores estavam sem folhas, os dias eram escuros e quase não se via a luz do sol. Eles então criaram festas de inverno para chamar de volta o sol,
e mandar embora o frio, as árvores recuperarem as suas folhas e ganharem a cor verde novamente. Então as festas existiam por conta disso, para chamar de volta o verão. E a intenção então daquele bispo foi tirar a atenção das pessoas destas festas pagãs e trazer a atenção para Jesus. Então ele escolheu o dia 25 de dezembro para que se celebrasse o nascimento do Senhor Jesus. Então foi uma convenção estabelecida de maneira geral na comunidade cristã, como o dia para celebrar então e trazer à memória o nascimento do Senhor Jesus. Mas nós continuamos sem saber que dia que foi, nós não temos esta informação. Não sabemos que dia que foi e nem o ano em que ele nasceu. Ainda que o nosso calendário, o calendário gregoriano, seja baseado no nascimento de Jesus, é por isso que nós temos antes de Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo, nós vemos escrito em documentos antigos, em escrituras antigas, né, quando se coloca a data e diz, esta data no ano do nascimento, no ano do nosso Senhor, referindo-se que não é o ano do Senhor Jesus Cristo, não é, contando, não é, a partir do ano do Senhor Jesus Cristo, aquela data em que o documento foi assinado. Então aparece lá o ano do nosso Senhor. Mas isso é apenas uma convenção, porque nós não temos certeza nem do dia e nem o ano em que ele nasceu. E aí alguém poderia então perguntar, então peraí, então nós não temos então essa certeza, então Jesus não nasceu há 2025 anos atrás? Não, irmãos, nós não sabemos se ele nasceu há 2025 anos atrás. Né? Ocorreu um erro nas contagens, na contagem do calendário. Se o calendário de fato começasse, irmãos, a ser contado a partir do dia e do ano exato em que Jesus nasceu, talvez nós estivéssemos agora no ano 2031 ou 2032. Talvez. Jesus não teria morrido aos 33 anos de idade, mas talvez aos 39 ou 40 anos de idade. Mateus nos conta no capítulo 2 do seu evangelho que Herodes o Grande era o rei dos judeus à época que o Senhor Jesus nasceu. Quando ele ouviu os magos do Oriente que vieram para adorar o menino, adorar o recém-nascido rei dos judeus, como eles disseram, Herodes teve ciúmes e quis matar aquele menino. E este Herodes que quis matar o menino Jesus, morreu no ano 4 antes de Cristo. Então houve um erro no calendário. Como é que Herodes, que mandou matar Jesus, morreu 4 anos antes de Jesus nascer? Então, por aí nós já sabemos que houve um erro no calendário. E, além disso, esse Herodes manda matar os meninos de 2 anos para baixo. Presume-se, então, que Jesus nasceu 6 anos antes da chamada era cristã. Então, ele nasceu 6 anos antes de Cristo. Cristo nasceu 6 anos antes de Cristo. É bem possível que isso tenha acontecido. Então, isso tudo, irmãos, apenas comprova o fato de que nós não sabemos o dia nem o ano em que o Senhor Jesus nasceu. Nós não temos informações precisas a respeito disso. Então, o Natal, ele não foi comemorado na igreja primitiva. A igreja sempre comemorou a morte de Jesus, mas não o seu nascimento. Somente no meio do 5º século, é que a igreja passou a comemorar o nascimento de Jesus. E aliás, naquela época, muitos cristãos resistiram à ideia de celebrar o nascimento de Jesus, por acharem que essa data estava muito contaminada com os pensamentos pagãos trazidos de fora do cristianismo. Os puritanos, eles foram contra a comemoração do Natal. E eles trabalhavam normalmente no dia 25 de dezembro para mostrar que eles não comemoravam, eles não celebravam o Natal. Houve uma lei na Inglaterra no ano de 1644 que declarava oficialmente que o dia 25 de dezembro era um dia útil. Não era feriado e as pessoas deveriam trabalhar normalmente exercendo suas funções. Isso certamente foi influenciado pelos puritanos na Inglaterra. Então qual a razão dessas coisas? A razão é porque nós não sabemos o dia que Jesus nasceu. Nós não temos o ano do seu nascimento. Nós apenas sabemos de uma coisa: ele nasceu. Então nós estamos numa data que é resultado de uma tradição. Nós não temos comprovação,
uma tradição que começou há cerca de 1500 anos atrás. Foi estabelecido como uma data para celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus. Isso é apenas uma tradição que a igreja tem seguido. Em 25 de dezembro, então, lembra-se e celebra-se o nascimento do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que esse dia, que nós não sabemos quando foi, não sabemos em que ano foi um dia importante para a história da humanidade. Foi um dia glorioso. Nesse dia, como nós lemos aqui, um anjo do Senhor apareceu a alguns pastores que estavam na região de Belém e esse anjo disse a eles: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E naquele mesmo dia apareceu junto com aquele anjo do Senhor uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então Deus marcou aquele dia como o dia da boa notícia. O anjo disse: eis que vos trago boa nova de grande alegria. Foi naquele dia. Deus marcou aquele dia. O dia da boa notícia, o dia da boa nova, o dia em que o Salvador nasceu, o Salvador prometido há tanto tempo finalmente chegou, o Cristo e o Senhor. E Deus marcou aquele dia como um dia de adoração, um dia de louvor. Ele enviou do céu seus santos anjos para darem glória ao Senhor Jesus Cristo que havia nascido. Para louvarem o menino, declararem paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então Deus marcou aquele dia como um dia único, um dia especial, um dia muito importante, um dia esperado, um dia que foi planejado por Deus. A Bíblia nos diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que foi na plenitude do tempo que aquele fato aconteceu. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, nos diz Gálatas capítulo 4, versículo 4. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Então isso significa que aquele dia era um dia para ser cumprido. Era um dia planejado por Deus. O tempo estava sendo preenchido. Significa que tudo estava acontecendo para que chegasse aquele dia específico. E quando finalmente o tempo foi cumprido, Jesus foi enviado ao mundo, nascido de mulher. É o que a Bíblia nos diz. Então foi um dia muito importante. Importante aos olhos de Deus, importante aos olhos dos anjos de Deus e importante aos olhos dos homens. Então nessa época do ano nós somos lembrados desse dia. E então nos sentimos motivados a adorar o Senhor e agradecê-lo por isso. Mas como disse, o nosso sentimento ele é misto. Ele é um sentimento misto. Porque se temos alegria por um lado, nós temos tristeza por outro. Olhamos para o uso que o mundo faz dessa data, desse dia, e ficamos entristecidos. Temos um sentimento parecido com o dos cristãos no começo, quando a data começou a ser observada. Temos um sentimento parecido com aquele dos puritanos. O mundo se apossou desta ocasião. Nada mais do que o mundo faz agora lembra Jesus. Tem de tudo nessa época, menos Jesus, menos o que ele significa. Até aparece um Jesus por aí, mas nada tem a ver com o Jesus revelado na Escritura, o Jesus que nós conhecemos, o Jesus revelado na Bíblia, o Jesus nosso Senhor e Salvador. A data é uma data cristã, mas foi muito secularizada. Muito. Jesus foi expulso, praticamente foi expulso do seu próprio dia. Uma data que teve como motivação inicial celebrar o nascimento dele, exaltá-lo, está sendo usada para tudo, tudo, menos dar glória a Deus por isso, menos dar. Isso nos incomoda, isso nos deixa tristes. Então nós queremos usar a ocasião, nós queremos dar a ela um sentido nobre. Nós queremos nos aproveitar dela para louvar a Deus pelo fato dele ter enviado Jesus, seu Filho, ao mundo. Queremos agradecer a Ele por Ele ter vindo em busca de nós. Queremos exaltá-lo
por Ele ter enviado o seu Filho para ser o nosso Salvador. E nós queremos, irmãos, apenas nos valer da sua palavra, queremos apenas o que diz a sua palavra. Nós queremos nos afastar de tudo que o mundo fez com essa data. Tudo. Nós queremos nos afastar desse secularismo. Hoje de manhã eu estive pregando na nossa igreja, lá a Igreja Batista Esperança, lá no Jardim República, e estava dizendo a eles que em casa nós criamos os nossos filhos, protegendo-os dos enganos e das mentiras que fizeram com o Natal. Nós não quisemos nada em casa, nem um símbolo secular, nem um símbolo pagão do que é o nascimento de Jesus. Nunca quisemos isso, porque nós não queríamos confundi-los do significado, do que significou o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como igreja, nós queremos fazer assim também. Queremos nos afastar do que o mundo fez com essa época, com essa ocasião, com este dia. Queremos deixar claro que nós não aceitamos o que o mundo fez com isso. Nós não aceitamos, nós repudiamos, nós rejeitamos, nós reprovamos. Até porque para nós, irmãos, não é o dia. Nós não sabemos que dia foi. Sabemos apenas que foi um dia glorioso. Foi a plenitude do tempo. Mas não sabemos que dia foi. Deus não quis deixar para nós registrado que dia foi. E Ele tem motivos para isso. E seus motivos são sempre sábios. Os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, Ele nos diz. Então para nós não é importante sabermos que dia foi. Importa-nos apenas saber a qualidade desse dia. O significado desse dia. Para nós importa saber o que Deus fez naquele dia. Na verdade, para nós, todos os dias, irmãos, são Natal. Sabia disso? Todos os dias para nós. João diz isso aqui no capítulo 1. Porque os efeitos daquilo que Deus fez naquele dia permanecem sobre as nossas vidas todos os dias. Essa passagem do capítulo 1 de João nos mostra isso. João vem dizendo desde o primeiro versículo desse capítulo, a respeito do Senhor Jesus. O que é o Evangelho, o que é esta mensagem. Então nós nos valemos dessa ocasião para reafirmar o que Deus fez naquele dia ao trazer o seu Filho ao mundo. Se o mundo desvirtuou a data, irmãos, se o mundo fez isso, nós não, nós nos aproveitamos da data para exaltar o Senhor nosso Deus. Nós queremos pensar e agradecer a Ele pelo que Ele fez naquele dia, dia glorioso. Então nós voltamos o nosso pensamento para o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos voltamos para a palavra, para o que a palavra nos diz a respeito disso. Observamos os comentários que Deus mesmo faz sobre este fato. O que Deus nos diz sobre o nascimento de Jesus. O que nos é dito sobre a vinda de Jesus a este mundo. É uma história muito conhecida, não é? Muito conhecida. Não há nenhuma novidade para nós, não é? Nós sabemos os detalhes da chegada de Jesus aqui. As crianças sabem os detalhes. Se você pedir para alguma criança subir aqui e contar para nós, ela conta para nós em detalhes. Não é? Nós queremos nos relembrar, então. Relembrar. Relembrar em atitude de adoração e de gratidão. Porque não há novidades para nós a respeito do Natal. Aliás, não há novidades na Bíblia, irmãos. Alguém disse que a Bíblia é mais do mesmo. Mais do mesmo. Então, quando nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus, isso se torna muito evidente. Que novidade tem nisso? Todos os anos nós nos lembramos. Todos os anos nós lemos os mesmos textos. Todos os anos nós cantamos músicas com os mesmos temas. Às vezes até repetimos algumas músicas. Repetimos até as mesmas mensagens. Todos os anos. É uma repetição para nós. Porque não há novidades. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia. 2 deles dão detalhes do nascimento do Senhor Jesus. Um nem fala, que é Marcos. E João passa, que é esse versículo que eu li. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É o jeito de João falar do nascimento de Jesus. Ele se fez carne, só isso. Então nós não temos muitos detalhes, nós não temos muitas novidades. Todos conhecem a história e conhecem em cada detalhe. Mas nós temos o pensamento de Deus, o pensamento do Senhor para observar, para sermos encorajados por Ele. Sermos
não é, ensinados, sermos levados a pensar a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Então aqui nesta passagem, João está afirmando que Jesus é Deus. Desde o versículo 1 ele vem dizendo isso e vai afirmar isso até o versículo 18. Ele está afirmando a divindade de Jesus. Ele afirmou a eternidade de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele afirmou que Jesus é o Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito que se fez. Ele afirma que Jesus ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ele é a luz. Ele afirma que o mundo não conheceu Jesus. Ele estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele afirma isso aqui a respeito de Jesus. Mas ele afirma também que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É o que ele nos diz no versículo 12 e 13. E isso é um novo nascimento. É uma obra milagrosa de Deus, operada não pelo sangue, não pela vontade da carne, não pela vontade do homem, mas sim de Deus. É o que ele nos diz no versículo 13. Então ele afirma que Jesus, ele é o próprio Deus e é Deus conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele começou dizendo que no princípio era o Verbo e agora afirma que o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, agora ele diz e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então essa é a maneira de João falar do nascimento de Jesus. Essa é a maneira dele fazer menção à chegada do Salvador a este mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então João está dizendo, Jesus é Deus e Deus veio habitar conosco. Veio estar entre nós. E o que é o verbo aqui, irmãos? Por que João usa esse termo verbo? Por que João fala dessa maneira aqui? Verbo no grego é a palavra logos. Logos significa palavra. Logos significa expressar alguma coisa por meio de palavras. Logos significa a expressão de um pensamento, a expressão de uma ideia. Logos significa uma mensagem. Por isso foi traduzido como verbo. Verbo é palavra. Por isso às vezes nós usamos o termo para nos referir ao que alguém disse. Às vezes nós não falamos assim, fulano verbalizou isso. O que nós estamos querendo dizer? Ele disse isso com as suas próprias palavras. Saiu isso dos seus lábios, saiu isso da sua boca. Ele verbalizou, ou seja, ele pronunciou palavras, fazendo essa afirmação, expressando esse pensamento, expressando essa ideia. Então, verbo significa expressão, uma expressão colocada em palavras. Então, a palavra aqui é de Deus. A palavra aqui é o próprio Deus. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus, Jesus é a mensagem de Deus, Jesus é a expressão do pensamento de Deus. Por isso que em Hebreus capítulo 1, irmãos, versículos 1 e 2, diz, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja o que ele está dizendo, Deus falou outrora aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras, pelos profetas. Mas nestes últimos dias, ele escreve, ele nos falou pelo Filho. Então o Filho é o verbo, é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus. É o que Deus quer que nós saibamos a respeito dele próprio, é conhecido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É a mensagem de Deus, tão viva que se tornou carne. Se tornou uma pessoa. Jesus é a palavra de Deus que se tornou carne e habitou entre nós. Então Jesus é Deus entre nós. Jesus é Deus conosco. Quando ele nasceu, a palavra se tornou carne. A palavra se tornou matéria, concreta. Essa é a ideia. Então nós não sabemos que dia foi esse. Não sabemos que ano isso aconteceu. Mas nós sabemos o que Deus fez nesse dia. A palavra se tornou carne. Jesus nasceu. E o que significou isso? O que significou o nascimento de Jesus? O que significou, não é, a palavra se tornar carne? Acho que eu quero dirigir o seu pensamento nesses minutos que se seguem. O nascimento de Jesus, irmãos, foi Deus se tornando homem. Então ele diz, e o verbo se fez carne.
Carne na Bíblia é uma palavra, é um termo que possui vários sentidos. Em algumas passagens tem um significado moral. Por exemplo, em Romanos capítulo 8 vai dizer que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tem esse conceito, um conceito moral. Em Gálatas capítulo 5 tem o mesmo conceito, fala sobre as obras da carne, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria e tantas outras coisas. Em outras passagens, o termo carne significa o alimento, a carne mesmo. Romanos capítulo 14, versículo 21, por exemplo, o termo aparece significando comida, a carne que se come, com a qual se alimenta. E às vezes significa o corpo físico, o corpo de uma pessoa, e é o caso aqui. O verbo se fez carne. Então aqui ele está dizendo que o Filho de Deus se tornou homem de uma forma completa. É o que ele está dizendo. Ele tem um corpo como o nosso. Ele veio em carne, veio como nós. Ele veio em forma humana, como qualquer um de nós. Ele assumiu a forma humana e permanecerá assim por toda a eternidade. Ele nunca havia sido assim antes na eternidade passada. Mas para ser o nosso Salvador, ele se torna carne e nunca mais vai deixar de ser. Isso é amor. Isso é amor. Você se submeteu a uma situação por toda a eternidade. É o que ele fez. Por isso que Apocalipse nos diz que nós vamos vê-lo como um cordeiro tendo sido morto. Porque ele assumiu aquela forma. E vai ficar assim por toda a eternidade. É vendo-o em carne que nós vamos adorá-lo por toda a eternidade. Ele se fez carne para permanecer assim para sempre. Isso é amor. Então ele assumiu as nossas limitações. Ele nasceu em Belém. Ele teve que ser envolto em panos, em mantos, porque ele sentia frio, certamente. Ele foi um bebê frágil, que teve todas as necessidades de um bebê. Teve sede, teve fome. Ele foi um bebê que precisou de cuidados. Por isso Deus mandou que seus pais fugissem para o Egito quando Herodes queria matá-lo. Deus mandou que se pegasse aquele menino recém-nascido e o levasse para o Egito. Aquele garotinho teve que ser protegido da maldade de Herodes, porque ele tinha as limitações como nós. A Bíblia nos diz que ele teve fome, teve sede, ele se cansou. Em João capítulo 4, versículo 6, na cruz ele disse: eu tenho sede. Então Jesus se tornou um homem como nós e veio para este mundo caído. Ele sofreu todos os problemas que nós sofremos. Todos os problemas que nós sofremos aqui, meus irmãos, por causa do pecado, o Senhor Jesus sofreu. Ele sofreu todas as injustiças, todas as intempéries deste mundo aqui. Ele morreu. Morreu. Porque ele se tornou como nós. Desse mundo cheio de pecado, desse mundo dominado pelo pecado. A diferença é que ele não conheceu o pecado. Se fez carne, mas não conheceu o pecado. Por isso que Hebreus capítulo 4, versículo 15 vai dizer que ele se compadeceu das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas permaneceu sem pecado. E se ele não se tornasse, irmãos, como nós, neste mundo caído aqui, ele não poderia se compadecer das nossas fraquezas. Se ele não assumisse as nossas limitações, ele não poderia ser tentado à nossa semelhança. Ao se tornar carne, Jesus se expôs à tentação. Foi tentado à nossa semelhança. E isso só foi possível porque ele se tornou carne. Como nos diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, ele não conheceu o pecado, mas foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não conheceu o pecado. Ele se fez carne, na carne sofreu todos os males do pecado, todas as coisas que nós sofremos, mas permaneceu santo, puro, incontaminado. Agora, por que Jesus se tornou carne? Por que ele veio ao mundo? Qual a razão de uma atitude tão radical, assim, tão drástica? Você consegue imaginar isso? Durante toda a eternidade ele não teve um corpo. Mas ele resolveu ter um corpo. Aliás, ele mesmo fala na carta aos Hebreus, dizendo para Deus: um corpo me fizeste. E ele assumiu este corpo e vai ficar assim por toda a eternidade. Por que uma atitude tão drástica dessa, tão radical dele? O Deus do universo se tornar como um de nós, se fazendo carne.
Ele fez isso para ser o nosso Salvador. Como ele próprio diz em Mateus capítulo 20, a partir do versículo 25, quando os discípulos estavam discutindo entre si para ver qual deles era o maior, ele disse que eles deveriam ser servos, tal como ele, que não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para ser servido, ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, quando ele está na casa de Zaqueu, ao ver a atitude de arrependimento de Zaqueu, ele disse que naquele dia, naquela casa, na casa daquele homem, houve uma grande salvação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio para ser o Salvador, e para ser o Salvador, ele tinha que se fazer carne. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, está escrito que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Então Jesus é Deus se tornando carne para salvar pecadores, por isso que Ele é a nossa salvação. Então, o que Deus fez através do nascimento de Jesus? Ele se tornou carne. Deus se tornou homem. Foi reconhecido na figura humana, como nos diz Filipenses capítulo 2, versículo 7. Agora, por que João faz esta afirmação? Por que João diz aqui que o verbo se fez carne? Porque esta é uma questão de salvação, irmãos. Para haver salvação, Deus precisou se tornar homem. Porque homens pecaram contra Deus na sua carne. A humanidade feita de carne e osso pecou contra Deus. Então o Salvador tinha que ser feito carne e osso. Tinha que ser um homem, como o restante da humanidade. Tinha que ser assim. E este homem tinha que receber na sua carne o castigo do pecado. Ele tinha que sofrer no seu corpo, para que ele fosse o Salvador. Por isso que a Bíblia nos diz também, em Colossenses capítulo 1, versículo 22, que a reconciliação entre nós e Deus se deu por meio do corpo da carne de Jesus. Categoricamente a Bíblia diz que a nossa reconciliação com Deus se deu por meio do corpo da carne de Jesus. Então, se nós podemos nos tornar santos, irmãos, inculpáveis, irrepreensíveis perante Deus, é porque o verbo se fez carne. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, nos diz Colossenses capítulo 1, versículo 22. Então, no corpo da sua carne ele recebeu o castigo. Na sua carne, na sua morte, nós recebemos a salvação. Por isso João afirma aqui que o verbo se fez carne, porque isso é imprescindível para haver salvação. 1 João capítulo 4, versículo 2 vai dizer que se alguém não confessa que Jesus veio em carne, não pode ser salvo. Para você ser salvo, você tem que crer que Deus, o Deus eterno, o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, se tornou aquele bebê. Se fez carne. Então João escreve o seu evangelho, irmãos, para que os seus leitores, ao lerem essas suas palavras, possam ser salvos pela fé em Jesus. Ele diz que ele escreveu estas coisas para que seus leitores saibam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo nele possam ter vida no seu nome. Ele diz lá no capítulo 20, versículo 31. Então é uma questão de salvação. Se alguém não crê que Jesus é o Deus que se tornou homem em carne e osso, não pode ser salvo. Isso não pode ser dúvida para você. Você não pode ter nenhuma dúvida disso. De que o Deus eterno se tornou homem. O Deus se fez carne. Então, o que é Natal, irmãos? O que é o nascimento de Jesus? É Deus se tornando carne, Deus se tornando homem para ser o nosso Salvador. É Deus se tornando homem sem deixar de ser Deus. Se alguém não crê nisso, não pode ser salvo. É a palavra de Deus se tornando carne. O que João diz, o verbo se fez carne. Então o que mais significou o nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus, irmãos, foi Deus vindo habitar entre nós. Não só Deus se tornando carne, mas Deus vindo habitar entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós, ele diz. E o verbo habitar aqui, irmãos, não significa apenas que Deus veio morar entre nós. Ele tem um significado aqui, esse verbo. João, inspirado pelo Espírito Santo, usou este verbo aqui, tem um sentido teológico aqui. Há um ensino aqui.
há um pensamento de Deus sobre este fato. Jesus habitou entre nós. Literalmente esse verbo, irmãos, ele quer dizer fixar o tabernáculo. Viver num tabernáculo ou numa tenda. Literalmente o versículo está dizendo que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Aqui não existe um verbo na língua portuguesa tabernacular, né? Não existe esse verbo. Eu tabernaculo, você tabernaculas, ele tabernacula, nós tabernaculamos, né? Vós tabernaculais, eles tabernaculam. Não existe esse verbo. Mas a ideia do verbo é essa. Isso nos remete ao quê? Nos remete ao tabernáculo do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus veio habitar entre o seu povo por meio do tabernáculo. Aí você lê o livro de Levítico lá, nem sabe para que está lá, né? Eu falo que Levítico é o livro empacado da Bíblia, né? Os crentes começam a ler a Bíblia, quando chega em Levítico, empaca. Não vai mais. E todo ano o crente começa a ler a Bíblia. Esse ano vai. Aí chega em Levítico, para. Deus ordenou a Moisés que o tabernáculo fosse construído. Era uma tenda, irmãos, feita de pele de animal. Deus ordenou que se fizesse a arca da aliança. Era uma pequena caixa feita de madeira de acácia que Deus mandou recobrir de ouro por dentro e por fora. Anjos, né, querubins deveriam ser esculpidos e colocados sobre a tampa dessa caixa. E Deus disse que esta arca, né, essa arca chamada Arca da Aliança, deveria estar entre eles. E por meio desta arca, Deus falaria com eles. O verbo de Deus, a palavra de Deus seria por meio da Arca da Aliança. Sua mensagem, as suas palavras, o seu verbo chegariam ao seu povo por meio do tabernáculo. Então aquele tabernáculo no deserto que era montado e desmontado enquanto o povo peregrinava no deserto, irmãos, ele aponta para a vinda do Senhor Jesus em carne. A vinda do Salvador em carne. Então o tabernáculo por fora, irmãos, não tinha nada atraente. Era uma tenda feita de peles de animal. Deus estava habitando numa tenda simples, no meio do seu povo lá no deserto. A divindade de Deus, a sua preciosidade, a sua magnitude estavam lá, numa habitação simples, feita de pele de animal. Nada havia de surpreendente naquilo, nada havia de atraente naquela tenda, mas Deus estava lá, habitando lá, por meio da arca, a arca da aliança que estava lá. Isso expressa, sabe o quê? A humildade de Jesus. Isaías capítulo 53 vai nos dizer que nós não víamos em Jesus nenhuma beleza para que nós o desejássemos. O Deus santo, puro, perfeito, habitou entre nós em carne humana. Carne humana, comum, como qualquer outro homem. A divindade santa, excelsa, magnífica, entrou num corpo humano, frágil, feito de carne e osso. Ele se fez tabernáculo entre nós. Ele assumiu a forma de servo, ele se humilhou e foi reconhecido na figura humana. E o que acontecia no tabernáculo lá no Antigo Testamento? O tabernáculo era onde o povo encontrava-se com Deus. No tabernáculo havia o candelabro, onde lâmpadas eram acesas para iluminar o serviço dos sacerdotes lá dentro. Isso aponta para Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, o sacerdote que é a luz do mundo. Por isso que neste mesmo evangelho aqui, no capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. O tabernáculo, irmãos, lá havia uma pia com água para purificação. Lá o sacerdote se purificava para exercer o seu serviço, para ministrar para o povo, né, perante Deus. Jesus é a palavra de Deus que nos purifica dos nossos pecados. Por isso, neste mesmo evangelho aqui, no capítulo 15, versículo 3, ele vai dizer: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, porque ele é o nosso tabernáculo. No tabernáculo havia uma mesa com os pães da proposição. Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu para nos dar a vida eterna. Por isso ele diz aqui neste mesmo evangelho, no capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem vem a mim jamais terá sede. Aquele que crê em mim jamais terá fome e terá sede, porque eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. No tabernáculo, irmãos, havia o altar do incenso. Isso simbolizava as orações subindo até Deus.
Jesus é o meio pelo qual nós vamos a Deus. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. É em nome dele que nós falamos com Deus. Por isso que ele mesmo diz aqui em João capítulo 15, versículo 16: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, ele vos conceda, porque ele é o nosso tabernáculo. No tabernáculo havia o altar do sacrifício. Jesus é o nosso sacrifício perante Deus. Ele é ao mesmo tempo o altar do sacrifício e o sacrifício. Por isso que em João capítulo 10, nesse mesmo evangelho aqui, ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então Jesus é o meio pelo qual o homem encontra Deus, encontra-se com Deus. Por isso que ele é o Deus homem. É o verbo que se fez carne, é o verbo, irmãos, é o Deus que vem ao homem, é o Deus que procura o homem, é o Deus que é o caminho para o homem encontrar o próprio Deus. Por isso que ele afirmou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, neste mesmo evangelho. João capítulo 14, versículo 6. Então o tabernáculo, irmãos, era um lugar também onde a lei de Deus era preservada. Lá dentro estava a arca da aliança. E dentro dela as 2 tábuas da lei. Jesus viveu neste mundo e guardou toda a lei de Deus. Ele disse que não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir. Jesus nunca cometeu pecado, nenhum dolo se achou em sua boca. Ele nunca desobedeceu sequer uma vírgula da lei de Deus, porque ele guardou a lei. O tabernáculo, irmãos, era um lugar onde o perdão de Deus era obtido. O cordeiro era apresentado a Deus no tabernáculo, ali o sangue do cordeiro era derramado para que houvesse o perdão dos pecados. Jesus é o nosso tabernáculo, ele foi o nosso sacrifício definitivo, ele foi o próprio altar no qual o sangue foi derramado para o perdão dos pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 9 vai dizer que Jesus, ele é um tabernáculo não feito por mãos humanas, é um tabernáculo feito pelo próprio Deus. O tabernáculo também, irmãos, era um lugar de adoração. Ali Deus era adorado por meio dos sacrifícios. O serviço sagrado era feito ali dentro. Jesus é o meio pelo qual nós podemos adorar a Deus. Por isso que Hebreus capítulo 13, versículo 15 vai nos dizer que por meio de Jesus nós devemos oferecer a Deus sempre sacrifícios de louvor, que são fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós não podemos adorar a Deus a não ser por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o tabernáculo era o lugar de habitação de Deus. A arca da aliança, como disse, estava lá dentro e ela representava Deus habitando entre o seu povo. Era aquela caixa, não é, feita de madeira de acácia, coberta de ouro, onde ficavam dentro dela as tábuas da lei, o pão, o maná que Deus havia dado ao seu povo no deserto e a vara de Arão. Sobre a arca, então, havia 2 esculturas de querubins que simbolizavam a santidade de Deus, a adoração constante a Deus. Ela representava isso, essa santidade de Deus, e Deus recebendo a adoração dos próprios anjos. E aqui neste evangelho, no evangelho de João, quando Maria Madalena foi ao túmulo e a pedra havia sido removida e o corpo de Jesus não estava lá, ela viu 2 anjos lá dentro, um na cabeça e outro nos pés, de onde ele havia sido colocado. Porque ele é Deus, ele é Deus entre nós. É Deus conosco. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora Jesus não veio somente habitar entre nós, irmãos. Ele veio habitar dentro de nós. Neste mesmo evangelho aqui de João, no capítulo 14, versículo 23, ele próprio Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Então Jesus veio se tornar carne e habitar entre nós, mas mais do que isso, habitar dentro de nós. Ele é Deus tão conosco, tão presente na nossa vida, que ele faz morada dentro de nós. Ele disse: aqueles que me amam guardam a minha palavra, e estes são amados por Deus, e são habitados pelo próprio Deus. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Então isso significa que Deus mora em nós, e mora constantemente em nós. Jesus veio morar em nós para nunca mais sair. Nunca mais. Por vezes nós damos motivos para que ele vá embora. Mas ele não vai. Porque ele é gracioso. Ele perdoa. Quantas vezes nós damos motivo
para expulsá-lo de nossa casa, né? Essa casa terrestre aqui. Mas ele não vai, porque ele veio para habitar entre nós, veio para habitar dentro de nós. Por isso que ele disse aos seus discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o que significa ele estar conosco, ele habitar entre nós? Isso significa vitória para nós, irmãos. Vitória. Vitória contra os falsos ensinos deste mundo. O mesmo apóstolo João, ele escreve na sua carta: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Sabe por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pelo fato dele estar em nós, dele estar conosco, nós vencemos os falsos ensinos. Nós vencemos, irmãos, as acusações de Satanás. Em Romanos capítulo 8, versículo 31 está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem poderá se levantar contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Quem, irmãos, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será o perigo? Será a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O fato de Jesus estar conosco significa vitória. Aí deixa eu me lembrar de uma passagem do Antigo Testamento que eu aprecio muito. Quando a Assíria, uma nação inimiga, ameaçou invadir Jerusalém. O rei era o rei Ezequias. E o povo estava temendo, muito medo pela força da Assíria, pela força daquele exército. Mas o rei Ezequias falou ao coração do seu povo. Ele disse: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão, de todo o exército que está com ele, porque um há conosco maior do que está com ele. Um há do nosso lado. E o rei Ezequias diz: com ele está o braço de carne, mas conosco o nosso Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. O verbo se fez carne, irmãos, e habitou entre nós. Ele é Deus conosco. Ele é Deus do nosso lado. Ele é Deus dentro de nós. Sabe o que isso significa? Isso significa que os seus problemas são problemas dele. Por isso que Ezequias disse: ele vai guerrear as nossas guerras. Ele está do nosso lado. E ele é maior do que o que está com eles. Então, os nossos problemas são problemas dele. E ele vai resolver quando ele achar que tiver que ser resolvido. Ele está cuidando da sua igreja. Ele está no controle de tudo, para que nada atinja os seus filhos, de forma que seus filhos não possam suportar. Porque ele é Deus conosco. Jesus nasceu para habitar conosco e estar conosco para sempre. Ele se fez carne. Ele fez a sua habitação e nunca vai nos deixar. É isso que significa que habitou entre nós. E por isso nós somos mais que vencedores. Porque Jesus se fez carne e habita entre nós. O nascimento de Jesus também, irmãos, um terceiro significado, foi Deus nos dando a sua graça e a sua verdade. João nos diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João quer dizer com isso que Jesus, ele é a completa graça de Deus para nós. A palavra cheio aqui, cheio de graça, né, significa completo, suficiente, sem nada faltar. Então Jesus, ele se fez carne porque ele é a completa graça de Deus em nosso favor. Fez isso sem que nós merecêssemos, é por isso que ele usa a palavra graça. Fez isso porque ele decidiu nos salvar, decidiu nos amar. E João, irmãos, o autor do evangelho aqui, ele viu a graça de Jesus o tempo todo. Os milagres que Jesus fez, que são relatados por ele neste evangelho aqui, são demonstração da graça de Deus. Ele transformou água em vinho num casamento em Caná da Galileia. Ele curou o filho do oficial do rei à distância, no capítulo 4.
Ele curou um homem enfermo, irmãos, há 38 anos, que esperava ser curado por um suposto anjo que deveria aparecer lá no tanque. Ele foi até os discípulos andando sobre as águas no capítulo 6. Ele multiplicou os pães para alimentar uma grande multidão. Ele curou o cego de nascença no capítulo 9. Ele operou a ressurreição de Lázaro. Todos esses milagres demonstram a sua graça. E o fato de Jesus ter nascido, irmãos, em vindo e graça, significa perdão constante. No versículo 16, João nos diz que nós temos recebido dele plenitude e graça sobre graça. Veja o que ele diz no versículo 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Literalmente, sabe o que o texto diz? Graça no lugar de graça. Ele vai colocando graça no lugar de graça o tempo todo. O tempo todo ele manifesta a sua graça. Jeremias disse: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Aqui João está dizendo que a graça do Senhor se renova também todos os dias na nossa vida. É por isso que eu disse no início que para nós todos os dias são Natal. Todos os dias. Porque Jesus, ele ao vir ao mundo, ele renova a sua graça todos os dias na nossa vida. É por isso que nós nunca vamos perder a nossa salvação. Porque a graça se renova todos os dias. Porque ele veio ao mundo cheio de graça. Uma graça que se renova constantemente. Então ele diz que ele não veio para condenar. No capítulo 3 desse evangelho, no versículo 17, ele diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, porque ele veio em graça, graça sobre graça. No versículo 17, aqui ele diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei condena. Não há graça na lei, irmãos. John MacArthur disse: não há graça na lei, a lei somente condena, a lei aplica a morte, a lei mata. Mas Jesus veio trazendo graça e graça sobre graça. Esse é o caráter da sua primeira vinda. Ele veio a este mundo em graça. Mas João diz também que ele é a verdade, Jesus é a verdade completa, cheio de graça e cheio de verdade. João diz aqui que Jesus, ele é a completa verdade de Deus para nós. Toda a verdade está em Jesus. E o que é a verdade, irmãos? A verdade é aquilo em que se pode confiar. É uma segurança. Sabe o que ele está dizendo? Quando ele diz que Jesus veio cheio de verdade. Só há verdade em Jesus. João diz aqui que no versículo 17, que a verdade veio por meio de Jesus. Sem Jesus não há verdade. Sem Jesus só mentira. Mentiras e mentiras. A verdade então é a salvação. Por isso que ele disse que ele é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão por ele. A verdade é o meio pelo qual nós podemos ir a Deus. Isso significa o que? Salvação. A verdade é a própria palavra de Deus. O verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então o verbo, ele é a verdade, ele é a palavra de Deus é a verdade. Então tudo que está na palavra de Deus é a verdade. Por isso é que ele disse em João capítulo 17, versículo 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então fora de Jesus, fora da sua palavra, ouça isso. Fora de Jesus, fora da sua palavra, tudo é mentira. É por isso que nós queremos repudiar o que o mundo tem feito com o Natal. Porque é mentira. É mentira. Fora de Jesus, fora da sua palavra, tudo é mentira. Isso nos faz pensar que nós vivemos num mundo, irmãos, um mundo de mentiras. Há mentiras por todos os lados, nos rodeando o tempo todo. Nos seduzindo. Não há verdade neste mundo, irmãos. Não há verdade. Quando ele diz aqui que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ele está dizendo que fora do verbo não há verdade. São só mentiras. Sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E o maligno é quem? É o pai da mentira. Jesus vai dizer neste evangelho, no capítulo 8, versículo 44. O mundo inteiro jaz no maligno e o maligno é o pai da mentira.
Então, quando nós pensamos a respeito do nascimento de Jesus, vindo a este mundo, irmãos, em graça e em verdade, Deus está dizendo aqui, vocês não sabem nada desse mundo. Você não conhece o mundo, eu não conheço o mundo, e graças a Deus que nós não conhecemos. Não sei nada desse mundo aqui. Nós não podemos conhecer o mundo, porque o mundo é baseado em mentiras. E se alguma coisa é baseada em mentiras, você não consegue conhecer. Se uma pessoa só mente para você, você não consegue conhecer essa pessoa. Você não consegue confiar nessa pessoa. Você não tem segurança nessa pessoa, se ela só mente para você. Não é verdade isso? Então quando ele diz que Jesus é a verdade, ele diz que o mundo é a mentira. E por isso que nós não conhecemos o mundo. Eu não conheço o mundo, irmãos. Tudo que vem do mundo vem contaminado pelo pecado. Não é confiável. A única coisa confiável para nós é isso aqui, irmãos. É a única coisa que é confiável. É a única coisa que não está contaminada pelo pecado. Porque no mundo são só mentiras, ele não é confiável, ele não pode ser verdade. E por isso que nós, irmãos, não sabemos nada dos bastidores desse mundo. Eu fico vendo os crentes emitindo suas opiniões aí. E hoje, né, as redes sociais deram palco para todo mundo emitindo a sua opinião, e cada um falando uma coisa, falando, gente, não sabemos de nada. O mundo é mentira, como é que eu vou conhecer? Como é que eu vou confiar? É tudo mentira, mentira sobre mentira. Jesus é graça sobre graça, verdade sobre verdade. Mas o mundo é mentira. Então, nos bastidores deste mundo, os homens se reúnem, os homens fazem seus planos, os homens se organizam e depois trazem a público suas decisões, vêm para a prática, parecem ser coisas boas, nós nos impressionamos até por algum tempo e achamos agora vai. Mas Deus está dizendo, a verdade é o meu filho. A verdade é Jesus. Por isso que a Bíblia compara o mundo às ondas do mar. As ondas do mar são inconstantes. Nunca param, são sempre agitadas. E por isso que você não consegue conhecer as ondas do mar. Você não consegue comparar uma onda com a outra para ver se ela é exatamente igual. Para saber se elas são exatamente iguais. Porque elas estão sempre tão agitadas que você não consegue saber. E a Bíblia nos diz que o mundo, ele é como as ondas do mar, agitados o tempo todo. E você não consegue conhecer. Por que nós podemos conhecer Deus? Por isso que tem um mandamento na Bíblia. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque Ele é a verdade. Ele não muda. Hebreus capítulo 13, versículo 8 vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Então você pode conhecê-lo, porque Ele é a verdade, Ele é confiável. Só Jesus é a verdade. E aí, irmãos, por isso é que somente na igreja você pode encontrar a verdade. O que nós lemos aqui neste culto? 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 14 nos diz, escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar fique cientes de como se deve proceder na igreja. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Jesus é o Senhor da igreja. A igreja é o seu corpo e Jesus é a verdade. Por isso só tem verdade na igreja. Com todos os defeitos da igreja. Não estou dizendo que a igreja é perfeita quando diz que a verdade só está na igreja. Mas com todos os defeitos que a igreja tem, é o único lugar onde você pode conhecer a verdade. Saia da igreja e você estará na mentira. Saia da igreja e você estará afadado aos enganos deste mundo. E você vai ser destruído. Porque é só na igreja que está a verdade. Porque Jesus é a verdade e Ele veio para edificar a sua igreja. E edificar a sua igreja na verdade que é Ele mesmo. Então se nós nos afastamos da igreja, nós vamos encontrar somente mentiras, mentiras e mentiras. Que nos enganam. Então com Jesus nós estamos seguros. Porque nós não estamos mais na mentira. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o reino do Filho do seu amor é o reino da verdade. A única verdade que existe, irmãos, é Jesus. Quando Ele nasceu, a verdade foi exibida para nós. Conhecemos Jesus, então conhecemos a verdade. Por último, irmãos, o nascimento de Jesus foi Deus nos mostrando a sua glória.
Por isso João diz, e o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra unigênito aqui pode sugerir para alguns, né, que Jesus ele não é eterno. Que ele teria sido gerado pelo Pai, porque é o que a palavra também significa. Pode parecer que Jesus foi gerado por Deus. Porém, a ideia da palavra aqui, que João usa, irmãos, é aquele que tem a mesma essência do Pai. Que é igual, tem o mesmo caráter, santo, justo e bom. Ele é eterno. Por isso que João nos diz aqui no versículo 15, falando sobre o que João Batista disse de Jesus. Veja, aqui João, o apóstolo, está falando de João, o profeta. João Batista, no versículo 15. João testemunha a respeito dele e afirma: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Nós sabemos que João Batista, irmãos, era mais velho que Jesus, do ponto de vista humano. Mas João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. E se ele nasceu primeiro, por que ele está dizendo aqui que Jesus já existia antes dele? Porque ele está falando que Jesus é eterno. Jesus é o Deus eterno. Ele é o unigênito do Pai. Então João diz aqui, né, que ele e os outros apóstolos viram a glória de Deus em Jesus. Então, irmãos, que glória é essa que João viu? Será que João está fazendo referência aqui aos milagres de Jesus? Será que ele está fazendo referência aos ensinos de Jesus? Será que ele está falando sobre aquele dia em que Jesus pegou ele, João, mais Pedro e mais Tiago, e os levaram ao monte, e no monte Jesus foi transfigurado entre eles, o seu rosto se resplandeceu como o sol, e as suas vestes ficaram brancas como a luz, e eles então ouviram uma voz vinda do céu, dizendo: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. E João viu Jesus conversando com Moisés e Elias. Será que João está dizendo: eu vi a glória dele porque eu estava lá no monte e viu o que aconteceu com ele? Não, irmãos. João não está falando que viu a glória de Jesus por ter visto seus milagres, seus ensinos, ou mesmo o que aconteceu com ele lá no Monte Santo. João está dizendo que ele viu a glória dele como unigênito do Pai. É óbvio que certamente isso inclui os ensinos de Jesus, os milagres de Jesus, a transfiguração de Jesus naquele Monte Santo. Mas quando João diz aqui que ele viu a glória, ele está dizendo que ele viu a glória porque ele viu o caráter de Deus em Jesus. Glória como do unigênito do Pai, ele possui a mesma essência do Pai. Então isso significa que tudo que se pode conhecer de Deus é visto em Jesus. Tudo que você pode conhecer de Deus. Por isso que no versículo 18 ele diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então sempre que Deus de alguma forma foi visto, era o Filho o manifestando. É aquilo que a gente chama em teologia de cristofania. Era Jesus aparecendo mesmo no Antigo Testamento. Não como Jesus, mas como segunda pessoa da Trindade. Então agora João diz que viu a glória dele como unigênito do Pai. Então Jesus revelou Deus. Essa é a ideia, de forma integral. Seu nascimento foi Deus se tornando homem. Foi Deus se revelando a nós. Então se alguém deseja conhecer Deus, leia os evangelhos. Leia os evangelhos, você sabe quem é Deus. Porque ali está Deus entre nós. Ali está Deus em carne e osso. Ali está o pensamento de Deus. Ali está o caráter de Deus. Então João, ele cita 2 atributos de Deus aqui: graça e verdade. Só Deus tem graça, só Deus é a verdade. Jesus revelou isso. Glória como do unigênito do Pai. Então naquele dia, irmãos, naquele dia glorioso em Belém, nasceu a glória de Deus. Deus entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus veio até nós e podemos ver a sua glória, a glória de Deus nele, sua verdade e sua graça. Jesus é Deus. Todos os atributos de Deus foram vistos nele. Por isso João diz que viu a glória de Deus. Glória como o do unigênito do Pai. Então quando nós nos vemos, irmãos, esse clima de Natal, como cristãos, nós somos lembrados do Senhor Jesus, do nascimento do Senhor Jesus. E por isso nós queremos louvar a Deus por isso. Nós queremos nos afastar, reitero, das ideias do mundo, porque elas são mentiras. Nós queremos o que Deus diz. O que Deus diz. Não queremos o dia,
Porque, como disse, não sabemos que dia foi. Não queremos o ano, não sabemos que ano foi. Nós não queremos essas coisas. Nós apenas queremos saber, naquele dia, Deus veio estar conosco. O Verbo se fez carne. Deus se tornou homem. Nasceu para ficar para sempre conosco. Nasceu cheio de graça e de verdade. Nasceu para nos mostrar a glória. Glória do unigênito do Pai. Isso tem que ser suficiente para nós. Amém? Vamos orar? Vamos. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, pela tua palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor fala para nós. E queremos dizer ao Senhor, ó Pai, que isto é suficiente. Nós não queremos ficar entregues, ó Pai, à cultura que nos cerca. Nós não queremos, ó Pai, ficar entregues, Senhor, aos pensamentos deste mundo. Nós não queremos, Senhor, ficar vendidos, ó Pai, às ondas que estão ao nosso redor. Nós queremos ficar com a tua palavra, Senhor. Queremos pensar no nascimento de Jesus, o nosso Salvador, à luz da tua palavra, Senhor. Apenas o que o Senhor disse para nós. E o Senhor, ó Pai, omitiu de nós o dia em que ele nasceu. O Senhor omitiu de nós, ó Pai, o ano em que ele nasceu. E nós aceitamos isso. Nós nos submetemos a isso. Porque isso não é importante para nós. Porque reconhecemos que se fosse, o Senhor teria nos feito saber. Mas o Senhor nos falou a respeito da qualidade daquele dia. Do significado daquele dia. Um dia de boa nova, um dia de louvor. É assim que nós queremos lembrar, Senhor, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Com gratidão, Senhor. Louvando, exaltando, Senhor. Reconhecendo a graça do Senhor, a verdade do Senhor nas nossas vidas. Reconhecendo que nele nós podemos contemplar o Senhor. Podemos ver a tua glória, Senhor. Glória como do unigênito do Pai. Então nós queremos te agradecer, Senhor, pela vinda do teu Filho a este mundo, Senhor. Pelo seu nascimento naquele dia lá em Belém, Senhor. E pelo que isso significou para nós. Graça sobre graça, Senhor. Como é bom, Senhor, saber que todos os dias nós estamos debaixo da tua graça. Sendo perdoados pelo Senhor. Sendo cuidados pelo Senhor. Sendo protegidos pelo Senhor. De forma que a nossa salvação nunca será perdida. Nunca o Senhor vai deixar esta casa aqui, Senhor. Porque este é o teu caráter que nós vemos no nascimento do teu Filho Jesus. Então te louvamos por isso, Pai. Receba, Senhor, a nossa gratidão e o nosso louvor. Porque nós fazemos isso em nome dele mesmo, Senhor. O nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Nós assim chegamos ao final do nosso culto. Nós vamos ter um pós-lúdio cantado. Vamos encerrar adorando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.